Mais uma vez está se aproximando o encontro anual com o Leão, né? Exato. O leão tá aí, pode pegar muita gente, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como se preparar para essas questões, né? O tão famigerado leão que a gente fala, o imposto de renda, a declaração do imposto de renda, a declaração anual do imposto de renda. O governo ontem, essa semana, ao longo da semana, veio falando sobre isso, e ontem mais especificamente, liberou as regras principais, tudo bem direitinho, e a gente vai comentar rapidamente sobre isso, para que os nossos ouvintes, nossos espectadores, né, das redes sociais também, eles possam entender algumas coisinhas específicas, né? Primeiro, o que é o imposto de renda? A gente vai declarar um imposto, certo? Então, a ideia é, a declaração do imposto de renda é a gente fazer uma declaração, a gente informar para o governo, informar para o Estado brasileiro, informar informações, informar questões relativas ao rendimento que nós tivemos ao longo do ano passado. O que é o rendimento que nós tivemos ao longo do ano passado? São aquelas receitas, o dinheiro que a gente vem recebendo em função do nosso trabalho, em função de aplicações financeiras, em função de aluguéis e de tantas outras coisas que a gente tem. Então, renda ou rendimento são aqueles recursos que a gente recebe, são as remunerações que nós recebemos ao longo do ano. Tá? Então, tem gente que tem várias remunerações, várias rendas, e aí, na hora de fazer essa declaração, de informar o governo que nós temos o que nós temos recebido, a gente tem que juntar todas essas rendas, todos esses rendimentos, somar e verificar se a gente está dentro da faixa, daquilo que a gente precisa declarar, certo? A faixa do imposto de renda, né, de declaração do imposto de renda, hoje está na casa de 30.500. Quem recebeu acima de R$ 30.500 de rendimentos anuais, ele deve declarar imposto de renda, certo? É 30.400 e alguma coisa, 30.500 para deixar mais redondinho, certo? Então essa pessoa precisa declarar o imposto de renda, precisa informar o governo que recebeu essa remuneração ao longo do ano de 2023, certo? O que é o imposto de renda? O imposto em si é um tributo que ele incide sobre todos esses rendimentos que nós recebemos. Esse imposto de renda, ele é um dos principais tributos do governo federal, é um dos principais tributos, uma das principais fontes de receita do governo federal, dentre os impostos diretos, né? Que a gente já falou sobre isso. Imposto direto é aquele que incide diretamente, que a gente paga ele diretamente, um boleto, uma transferência bancária, é aquele que a gente paga diretamente ao governo, ao invés dos indiretos, que são aqueles que vêm embutidos no preço dos produtos que a gente consome. Tá? Então esse tributo, a gente faz a declaração anual dos rendimentos recebidos e incide sobre esse tributo as faixas, incide sobre esses rendimentos as faixas tributárias. Tá? A faixa tributária do imposto de renda, ela se estende até 27,5% para o teto, né, de quem recebe acima do limite do teto do INSS e tudo. Você declara o imposto de renda, você declara a 27,5%, né? É o valor, a alíquota que incide sobre o seu rendimento. Por exemplo, quem recebe muito dinheiro, 10, 12, 15, 20 mil reais, 30 mil reais por mês, vai pagar o imposto de renda em cima desse. O imposto que vai incidir sobre esse seu rendimento vai ser no valor de 27,5%. Tá? Quem recebe menos, ali na faixa inferior, para 3 mil reais, 2 e pouco, 3, 4 mil reais, vai declarar o imposto de renda e vai pagar a alíquota mínima do imposto de renda, 13 ponto alguma coisa, salvo engano. Certo? Então, essas são as informações gerais sobre o que é o imposto de renda, quais são as suas alíquotas, limitações em si, para cima, para baixo, só para a gente ter um entendimento mais geral sobre a coisa. O que é então a declaração e por que a gente faz isso? Primeiro a gente faz essa declaração para mostrar ao governo quanto que nós recebemos ao longo do ano passado de rendimentos. Nisso, quem já recolheu esse tributo, como é o caso, por exemplo, de servidores públicos, normalmente não, todos os servidores públicos, quando recebem seu salário, já recebem com desconto do imposto de renda, que é o chamado imposto de renda retido na fonte. Então, antes do governo nos pagar, ele retira o valor relativo a esse imposto, né, ao imposto de renda.
E aí, na declaração, você vai dizer ao governo se você teve outros rendimentos além daquele. Isso especificamente para quem é servidor público, né? Então, o servidor público vai declarar ao governo se teve outros rendimentos fora aquele que ele já recebeu e já pagou o tributo. No fim das contas, se não tiver, se o servidor não tiver outro tipo de rendimento, normalmente o que ocorre é, a partir da declaração, ele tem o direito a ter uma restituição do imposto de renda. O que é essa restituição? O governo devolve uma parte do recurso que o servidor pagou, ele devolve para o servidor em forma de restituição um valor que é pequeno, que é bem baixo, mas referente àquilo que ele pagou ao longo do ano, né? As despesas que ele teve, despesas pessoais. Por exemplo, se você tem um filho numa escola particular, você pode declarar no imposto de renda, você informa ao governo que você paga a escola para o seu filho. O governo ele entende, portanto, que você não faz uso do serviço público de ensino. Assim sendo, ele devolve uma parte do dinheiro que você pagou do tributo. Então, não é complexo, mas muita gente tem dificuldade de fazer essa declaração do imposto de renda. Então, o que é que a gente orienta? A declaração ela é online, você faz por meio do site da Receita Federal. Essa declaração você precisa ter em mãos a declaração do ano anterior, é importante ter a declaração do ano anterior para que você consiga dar sequência nas suas declarações. E aí você vai colocar lá no sistema do governo federal todas as informações relativas aos seus rendimentos do ano anterior, né, do ano 2023, e informar se você teve mais algum outro rendimento que não foi observado pelo governo, você informa lá. O governo vai fazer as contas e verificar se tudo que você já pagou já cobre o imposto devido. Se já cobrir, bacana, tudo certo. Se for mais do que você deveria pagar, o governo ele lhe restitui esse recurso que excedeu o limite que você deveria ter pago. Se foi a menor, aí o governo, o leão, vai lá, emite um boleto para que você possa concluir o pagamento do seu imposto de renda. Você mencionou a parte, digamos, legalista do imposto de renda, a sua operação. Agora, na prática, cobrar imposto de renda, ou seja, de rendimento, para quem tem 30, 35 mil, 40 mil reais por mês de receita total, na prática, uma grande injustiça de natureza econômica e social, né? Existe uma discussão muito forte sobre essas questões. Existe um projeto de lei vigente hoje, que já está rodando, inclusive, no Congresso Nacional, que, só contando a historinha rápida, né? Recentemente, há alguns anos, havia a base de quem pagava imposto de renda era ainda menor. No ano passado, era quem tinha rendimento de até 28 mil e pouco. Esse ano já subiu para 30.500, mais ou menos. O que isso significa? É que o governo está tributando as pessoas que têm um salário baixo, que têm um rendimento muito baixo. E, de fato, eu concordo plenamente, Arimatea. É um absurdo, do ponto de vista social, pessoas que têm uma renda que, na base de cálculo de salário, daquilo que você precisa para sobreviver, para pagar suas contas, para ter uma vida minimamente digna, esse valor da alíquota mínima do imposto de renda que você já é tributado, ele não cumpre, não cobre todas essas necessidades. Então já existe projeto de lei, houve um projeto de lei que ampliou essa faixa, né? A gente conversou sobre isso alguns dias atrás também, semanas atrás, aumentou essa faixa. E já existe um novo projeto de lei tramitando para que isso se expanda, para que pessoas que têm rendimento médio mensal de até 5 mil reais, eles não sejam tributados no imposto de renda, que haja isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil mensal, que isso extrapola, vai até os 60 mil anual, né? Então, até quem recebe 60 mil reais anual poderá ficar isento de imposto de renda, caso a lei que está tramitando no Congresso Nacional ela seja aprovada. Essa lei ela é uma lei da base governista, né? Veio do próprio governo federal, o chefe do executivo e sua equipe que montou essa proposta e que está tramitando e está em negociação no governo, dentro do Congresso Nacional, para ver se de fato há essa expansão, que aí sim, eu acredito que torna um pouco mais justa a cobrança desse tributo, porque ela isenta pessoas que têm renda mais baixa de serem cobradas.